Imagina um bebê recém-nascido, sabe? Dormindo ali super tranquilo no berço. A pergunta é, essa criança é ateia? Nossa, é uma pergunta que parece quase cômica à primeira vista, né? Pois é, porque tipo, um bebê mal consegue focar a visão direito, muito menos debater teologia ou filosofia. Exato, mas a resposta para essa exata pergunta divide alguns dos maiores filósofos e sociólogos do mundo secular hoje. O que é muito louco, porque quando a gente pensa em crença ou descrença, a tendência natural é tratar o assunto como uma simples caixinha de formulário de censo demográfico. Uhum. Tipo, ou a pessoa marca a religião dela, ou vai lá e marca um xizinho na opção nenhuma. É bem reconfortante pensar que o mundo se divide de forma tão nítida assim. Mas essa necessidade de categorização binária esconde um universo inteiro de complexidade, sabe? O que a gente descobre ao examinar a fundo o pensamento secular é que a ausência de crença em divindade está incrivelmente longe de ser um bloco de pensamento único, monolítico. Com certeza. Na verdade, é um terreno super fértil, cheio de debates bem acalorados sobre a natureza da inocência humana, a arquitetura do conhecimento, a moralidade e até mesmo sobre o que a palavra espiritualidade deveria significar. E é exatamente para desbravar essas águas, que por vezes são bem turbulentas, do pensamento ateísta contemporâneo, que faremos a nossa exploração profunda de hoje. E a gente tem um material muito bom para isso. Sim, para nos guiar, temos uma fonte fascinante. É um artigo publicado no Medium em março de 2026. O título é Crítica ao Ateísmo de Benítez. Um texto bem denso. Muito. Foi escrito pelo ensaísta e sociólogo Guilherme da Natividade Machado para aquela publicação Mente Ateísta. E o texto analisa e rebate profundamente vários conceitos de um livro que foi lançado em 2025. Isso, o livro Por que Não Creio? Ateísmo Justificado. Exatamente, do filósofo brasileiro Matheus Sampaio Benítez Corrêa. Então a nossa missão para quem nos ouve hoje é usar esse embate intelectual entre o Machado e o Benítez para destrinchar a mecânica interna da descrença. E para a gente entender como os adultos estruturam a sua visão de mundo, o artigo sugere que a gente volte lá para o ponto zero. Retornando àquela imagem do recém-nascido no berço. Isso. A divergência central que abre esse debate tenta responder qual é a condição original do pensamento humano. O filósofo Matheus Benítez, ele se apoia em pensadores de muito peso, tipo o biólogo Richard Dawkins e o filósofo Graham Oppy. Nomes gigantes. Sim, e ele argumenta que não podemos chamar crianças de ateias. Na visão dele, elas pertencem a uma categoria diferente, que seria a dos inocentes. Tá, para quem acompanha a gente visualizar bem o argumento do Benítez, vamos pensar em um computador recém-saído da fábrica, direto da caixa. Adoro essa analogia. Antes de qualquer pessoa ligar a máquina e instalar um programa. A mente humana seria como esse equipamento virgem. Mas, na lógica do Benítez, o ateísmo funcionaria tipo um aplicativo de antivírus. Um aplicativo que você precisa instalar. Exato. Algo que o ser humano precisa instalar ativamente, de forma bem deliberada, somente após conhecer o que é o vírus, que nessa analogia seriam as doutrinas religiosas. Essa analogia do antivírus ilustra super bem a exigência do Benítez para uma rejeição consciente. O argumento dele é que o ateísmo demanda uma capacidade neurológica e cognitiva para primeiro avaliar uma alegação teológica e só em seguida descartá-la. O que uma criança obviamente não tem. Exato, como uma criança não tem a estrutura mental para compreender sequer o conceito de deuses, ela não tem como rejeitar isso. Então, rotular um bebê de ateu seria, para esses pensadores, um erro de projeção. Seria quase como rotular uma criança de, sei lá, keynesiana ou marxista antes mesmo dela saber o que é dinheiro. Perfeito. Portanto, o bebê seria apenas inocente, vivendo ali em um estado de pura ignorância sobre o tema. O que, parando para pensar, faz bastante sentido do ponto de vista do desenvolvimento infantil. Mas o sociólogo Guilherme Machado, no artigo que estamos analisando, ele discorda de forma bem contundente dessa exigência de um antivírus consciente. Ele vai para o outro caminho. Totalmente. E ele resgata conceitos muito mais antigos para provar o ponto dele, defendendo que o computador recém-saído da fábrica já roda, sim, um sistema operacional que é fundamentalmente ateísta.
Sim, o Machado traz para a mesa a visão do Barão Dobar, que foi um dos pioneiros do pensamento secular lá no século XVIII, e também o conceito contemporâneo de ateísmo implícito ou ateísmo natural, que foi elaborado pelo André Cancion. Ateísmo implícito? Isso. A mecânica desse argumento é a seguinte: o ateísmo não requer uma deliberação filosófica. Ele é simplesmente a consequência prática da ausência da ideia de Deus na mente. Então a falta da ideia já é o ateísmo. Exatamente. Qualquer indivíduo que nunca teve contato com o conceito, seja um bebê, ou até integrantes de tribos muito isoladas da civilização que nunca desenvolveram sistemas teístas, é naturalmente ateu. A vida dessa pessoa resulta em uma existência sem deuses. A ignorância sobre o assunto não anula a condição de ateu. Ela é, na verdade, a causa desse ateísmo primordial. A lógica aqui é muito focada no resultado prático, sabe? Não no processo mental da coisa. Se a ideia de divindade não está operando no cérebro, a pessoa vive na prática uma vida ateia. Mas a fonte faz uma ressalva interessante aí, para evitar que o argumento perca o sentido lógico. Tem um limite nessa definição. Pois é, porque se a ausência da ideia define o ateísmo, a gente não poderia dizer que, tipo, uma pedra ou uma cadeira também são ateias, já que elas obviamente não acreditam em nada. Nossa, sim! E o texto é muito claro em evitar esse absurdo. O ateísmo implícito, essa falta natural de crença, ela só pode ser atribuída a seres vivos racionais. Tem que ter cérebro. Tem que possuir a capacidade potencial de, em algum momento da vida, processar e desenvolver uma crença. Uma pedra não tem potencial neurológico. Já a criança é uma página em branco, mas com a capacidade potencial de ser escrita. Ela está sujeita a ser apresentada a uma doutrina no futuro. Mas até que esse momento chegue... Até que a sociedade apresente o conceito de divindade, o estado natural biológico e inalterado dessa mente é o ateísmo. Entendi. Mas a gente sabe que essa lousa em branco, esse estado de inocência original, ele não dura para sempre. Não mesmo. Eventualmente essa criança cresce, ela liga a televisão, frequenta a escola, interage com a cultura ao redor dela, e a sociedade entrega a ela, de forma inevitável, o conceito monumental de divindades. É aí que o jogo muda. É aqui que o nosso sistema operacional humano entra em choque e precisa lidar com um dilema cognitivo inteiramente novo. Como equilibrar o que a pessoa sabe sobre o mundo com aquilo que ela acredita ou não acredita. E isso nos leva direto para aquele famoso campo minado entre o ateísmo e o agnosticismo, que é possivelmente um dos conceitos mais incompreendidos tanto na filosofia quanto nas nossas conversas de bar cotidianas. Com certeza, todo mundo confunde. E o livro do Benítez tenta resolver essa confusão criando uma ferramenta de medição, tipo uma escala de intensidade, que vai de 0 a 10. Uma régua. Isso. Segundo a proposta dele, se o grau de descrença de alguém está no número 5, bem no meio da régua, essa pessoa está dividida e, portanto, é agnóstica. Uhum. Se a descrença se intensifica e passa do 6, caminhando lá para o 10, a pessoa consolida essa rejeição e passa a ser classificada como ateia. É uma tentativa de mapear a dúvida psicológica humana. A intenção dele pode até ser super prática. Mas o Machado aponta que, do ponto de vista epistemológico, criar essa escala de 0 a 10 é um erro crasso. Um erro feio. E para que quem nos acompanha hoje consiga visualizar o problema dessa régua, vamos imaginar um grande tribunal de justiça. Bora. Temos ali a figura do juiz, os advogados apresentando o caso e, claro, o júri. A crença de uma pessoa atua como o veredito final do júri. Culpado ou inocente, ou, no nosso caso, teísta ou ateu. O resultado final. Exato. Já o conhecimento seria a evidência física apresentada no tribunal. O laudo forense, o vídeo da câmera de segurança, a arma do crime. Perfeito. O erro da escala do Benítez é tentar medir o laudo forense e a decisão final do júri usando a mesma régua, sabe? Como se fossem apenas intensidades diferentes da mesma exata coisa. E não são. A separação entre evidência e veredito é fundamental aqui. O Machado resgata um momento histórico em que o biólogo britânico Thomas Henry Huxley cunhou o termo agnóstico,
lá no século XIX. Foi ele que inventou a palavra? Sim, o Huxley criou a palavra em contraponto direto ao gnosticismo, que deriva do grego gnose, que significa conhecimento. Conhecimento empírico, né? Isso. Naquela época, o Huxley via os colegas cientistas dele e os teólogos debatendo, e ambos os lados alegavam saber com certeza absoluta as origens do universo. Todo mundo achando que tinha a prova cabal. Exato. O agnosticismo do Huxley foi a humildade intelectual de levantar a mão e dizer, olha, eu não tenho conhecimento empírico suficiente para afirmar nada. Humildade total. Portanto, agnosticismo refere-se estritamente à falta de conhecimento ou prova científica. Não tem relação direta com a intensidade da sua crença. E é exatamente por isso que a régua de 0 a 10 do Benítez falha ao tentar colocar ateus e agnósticos na mesma linha reta. O Machado explica muito bem que uma pessoa pode, sem a menor contradição, identificar-se como ateia e agnóstica simultaneamente. Super comum, aliás. Funciona assim. Como ateu, o júri mental dessa pessoa entregou o veredito e disse: bom, com base no que vi, não acredito em divindades. Bateu o martelo. Bateu o martelo. Mas como agnóstico, essa mesma pessoa olha para a mesa de evidências do tribunal e admite: eu não possuo a prova forense, física e irrefutável que me dê o conhecimento absoluto de que nada existe além do universo material. Ou seja, o veredicto está dado, mas o arquivo investigativo tecnicamente permanece aberto. Exatamente isso. E a mecânica dessa separação entre evidência e veredito se aplica perfeitamente ao outro extremo do espectro também. É plenamente possível existir um teísta agnóstico. Um teísta agnóstico? Sim, alguém que professa uma fé profunda e inabalável, ou seja, o veredito da crença é 100% positivo, mas que, intelectualmente, reconhece que não pode submeter a divindade a um teste de laboratório para provar a existência material dela. Faz todo sentido. O agnosticismo lida apenas com a admissão da impossibilidade humana de se obter certeza científica absoluta sobre o que é metafísico. Bom, agora que separamos firmemente o que é evidência daquilo que é o veredito de crença, o debate nessa nossa fonte nos obriga a olhar com uma lupa para a própria natureza dessa decisão. Para o ato da descrença em si. Isso. Rejeitar a ideia de deuses pode ser considerado, ironicamente, um tipo de crença. É aqui que as coisas ficam realmente provocativas na nossa exploração. O Benítez defende no livro dele que o ateísmo não é uma crença sob hipótese alguma. Nenhuma crença. Nenhuma. Seria apenas um juízo, uma simples asserção, tipo o ato verbal de declarar: afirmo que não existem deuses. E o Machado recusa essa simplificação totalmente. Aprofundando o debate, ele cita pensadores da filosofia da religião como o Michael Martin, o Ricardo Oliveira da Silva e o Carol Walters. E esses caras quebram o chamado ateísmo explícito em duas categorias mecânicas bem distintas. Quais são? O ateísmo negativo, que frequentemente é chamado de cético, e o ateísmo positivo, conhecido como ateísmo forte. A diferença entre eles muda completamente o jogo argumentativo, né? O ateísmo negativo é passivo. É a pura ausência de crença motivada pela falta de evidências. A mente opera com aquela lógica de que, se não há provas, simplesmente não há motivos para adotar a ideia. É um não acreditar por falta de dados. Já o ateísmo positivo ou forte vai um passo considerável além. Não é apenas a falta de crença, é uma convicção ativa. É o indivíduo que cruza os braços, olha para você e declara: eu acredito ativamente na não existência de divindades. E é aí que o Machado e os autores que ele cita demonstram que o ateísmo positivo estabelece indiscutivelmente um tipo de crença. Uma crença na ausência. Exatamente. O indivíduo negativo apenas diz: eu não possuo uma crença. O indivíduo positivo diz: eu possuo uma crença e a minha crença é que a sua alegação é falsa. Sensacional. O Carol Walters resume a relação entre os dois, apontando que todo ateu positivo é, por necessidade lógica, também um ateu negativo, pois, obviamente, lhe falta fé. Contudo, o inverso não ocorre. Claro. É perfeitamente possível não ter fé alguma sem nunca dar aquele salto gigantesco de afirmar categoricamente a inexistência do divino. Para a gente colocar essa filosofia toda abstrata em uma situação prática do nosso cotidiano, vamos imaginar um jantar de família. Aquele jantar
Clássico. Sempre um bom cenário para debates difíceis. Sim. A distinção entre esses dois tipos de ateísmo altera drasticamente o fardo da prova em uma discussão ali na mesa. Se uma pessoa no jantar adota o ateísmo negativo e diz, gente, eu simplesmente não acredito na alegação de que existem divindades. Tá, e aí? O fardo da prova recai inteiramente sobre quem está fazendo a alegação religiosa na mesa. A pessoa ateia não precisa provar nada. Mas, se a pessoa na mesa assume a postura do ateísmo forte e declara de forma absoluta, eu sei e acredito convictamente que nenhum Deus existe, Aí o jogo vira. vira. Ela de repente assumiu para si mesma o fardo da prova. Ela agora precisa provar um fato negativo, o que, logicamente, cientificamente, é uma tarefa quase impossível, né? Nossa, sim. Você teria que vasculhar cada milímetro do universo físico e não físico para garantir que não há absolutamente nada lá. O que é absurdo. O Machado argumenta que aceitar o ateísmo positivo como uma crença na inexistência é pura honestidade intelectual. Mas ele ressalta algo muito crucial, sabe? Que não é religião. Exato, possuir uma crença não transforma um ateísmo forte em uma religião. E o que consolida essa visão do Machado é a própria definição estrutural do que constitui uma religião. Uma religião engloba dogmas institucionais, liturgias, rituais, sacerdócio e toda uma estrutura de adoração. Ter a convicção filosófica de que o universo opera puramente de forma mecanicista, sem supervisão divina, é uma posição cognitiva firme, é uma crença na materialidade absoluta, sim, mas carece de qualquer estrutura devocional. Ninguém está rezando para a gravidade. Ninguém. E essa exigência implacável da mente secular por ancorar as convicções estritamente no mundo material, na física e na evidência palpável, acaba empurrando os dois autores analisados para o último e mais abstrato embate dessa nossa jornada. O intangível. Isso. Se tudo deve ser material, como as mentes que operam sobre o guarda-chuva do secularismo processam e lidam com o que a gente não pode tocar? É aí que a gente entra no terreno do suposto ateísmo espiritualista. É um termo que dá um nó na cabeça no começo, mas o Benítez, de acordo com o artigo, ele alinha o pensamento dele a uma corrente conhecida como realismo moral. Realismo moral. Isso. E para a gente compreender como isso funciona, precisamos entender que o realismo moral é a premissa de que existem verdades éticas objetivas no universo, fatos sobre o que é certo e o que é errado, que não dependem da opinião humana. Fatos quase matemáticos. Exato. E, crucialmente, não requerem um ditador cósmico ou uma divindade para existirem. Essa visão se assemelha bastante às ideias do pensador estadunidense Sam Harris. Sim, o Sam Harris fala muito disso. A moralidade, para eles, seria baseada no florescimento e no bem-estar de criaturas conscientes. E isso pode ser estudado e compreendido logicamente de forma totalmente secular. Olá, esse podcast chamado de Radar Ateu, ele tem como foco fazer críticas, com foco mais em notícias, no que está acontecendo, mas também com foco também, né, em críticas, né? E nós vamos fazer uma pequena pausa, porque eu gostaria de falar um pouco dos meus livros, né? Eu tenho vários livros publicados, e eu gostaria de sugerir para vocês, acho que é bastante alinhado com esse podcast, meu livro sobre a Revolução Ateísta, né? A Revolução Ateísta é um livro que fala bastante também dessa questão dos desafios do ateísmo, e enquanto que esse podcast, o nome do livro é A Revolução Ateísta, a Última Minoria Silenciada, né? Ele está disponível na Amazon, formato impresso, audiolivro, que está no Google Books, no Google Play, e tanto Kindle também, se vocês quiserem, e tem também bastante coisa no YouTube. O segundo livro, que eu acho que também seria bastante alinhado com esse podcast, é meu livro sobre bolsonarismo, né? Bolsonarismo é o maior exemplo, na minha visão, da influência cristã no espaço público e dos perigos, e quando essa influência não tem uma espécie de controle, né? E felizmente nós não temos esse controle no Brasil. Então o livro se chama Ciência para Não Cientista,
Como Ser Mais Racional e o Mundo Cada Vez Mais Irracional, volume 1, bolsonarismo. Tem o volume 2 também, que é sobre religião. Então, basicamente são essas sugestões que eu queria fazer por hoje. Então, espero que vocês estejam curtindo o episódio e bom aprendizado. Entendi. E a partir desse realismo moral, o Benítez argumenta que existe sim espaço para uma espiritualidade sem religião. Ele meio que sequestra a palavra espiritualidade. Exatamente. Ele expande o termo espiritualidade para abarcar tudo aquilo que é metafísico ou intangível. E olha, não estamos falando de fantasmas ou almas aqui, mas sim daquelas coisas que têm impacto real em nossa experiência diária, mas que não possuem massa ou volume físico. Ideias abstratas. Ideias, a precisão matemática, o raciocínio lógico e até mesmo práticas de bem-estar, tipo a yoga e a meditação profunda. Para o Benítez, por não serem objetos físicos que você pode segurar na mão, esses elementos pertenceriam a essa propriedade espiritual do mundo secular. E é aí que o Machado, assumindo-se como um ateísta estritamente materialista e naturalista, rebate essa apropriação do termo espiritualidade com um rigor quase cirúrgico. Ele não engole essa. De jeito nenhum. A resposta mecânica do Machado ao Benítez é que não existe o imaterial ou o metafísico da forma como está sendo sugerido. No cosmos de um naturalista absoluto, tipo Machado, tudo é invariavelmente composto por matéria ou energia interativa. Tudo? Tudo. Um conceito moral objetivo, a brilhante dedução de um teorema matemático ou aquele sentimento de profunda transcendência ao observar o oceano, nenhuma dessas coisas está flutuando em um éter místico invisível, fora do corpo humano. Para deixar isso super claro, a gente pode usar aquela clássica relação da tecnologia, dividindo entre hardware e software. Ajuda muito a entender a fricção entre essas duas visões. Ótima analogia. Imagina um computador. Ele possui a sua estrutura física, placas, fios e transistores, certo? Que são o hardware. E possui as linhas de código que executam os programas, o software. A leitura do Benítez parece classificar o software humano como a lógica abstrata, a moral e a matemática como elementos de ordem espiritual, justamente pela natureza intangível deles. Porque a gente não pode pegar na mão. Exato. Não se pode usar um bisturi e extrair o número π de dentro de um cérebro. Mas a contra-argumentação materialista do Machado destrói essa premissa com uma pergunta super direta. É possível rodar algum software sem o hardware? A resposta óbvia é não, né? O Machado argumenta que o abstrato não existe no vácuo intergaláctico. Não tem lógica flutuando no espaço. Nenhuma. A matemática, as ideias e a própria sensação de iluminação durante a meditação profunda só existem e só se manifestam na realidade porque há um hardware biológico. O cérebro. O cérebro físico impressionante, processando e rodando essas informações por meio de uma tempestade super palpável de neurônios, sinapses e reações neuroquímicas. Os resultados de calma e conexão experienciados na yoga, por exemplo, são acompanhados por quedas reais e imensuráveis nos níveis de cortisol. Hormônio do estresse. Isso. E há alterações físicas nas ondas cerebrais. São efeitos estritamente psicológicos e biológicos. Não são interações com uma dimensão sutil ou espiritual. Tudo acontece na carne. E isso imediatamente levanta uma questão semântica sobre por que estamos usando essa palavra afinal. Ao empregar o termo espiritual para descrever um assombro com a natureza, sentimentos de conexão íntima ou fascínio pela matemática pura, filósofos como o Benítez não estariam apenas reciclando um vocabulário religioso de forma inteiramente desnecessária? É o que o Machado questiona. Pois é, se a alegria de resolver uma equação ou a paz da meditação são, em última análise, processos psicológicos gerados por um cérebro material, por que pegar emprestado uma palavra tão carregada de simbolismo mágico e místico de séculos de doutrinas religiosas? E essa é precisamente a base da crítica final do Machado. Para o materialismo filosófico, vestir sentimentos, emoções humanas complexas com essa roupagem da espiritualidade gera apenas confusão conceitual. Só atrapalha. E obscurece a beleza da realidade física, sabe?
Utilizar um léxico religioso para descrever o bem-estar humano é esquecer ou até mesmo diminuir a engrenagem biológica e material monumental que existe por trás da nossa capacidade de formular pensamentos abstratos. Olha, depois de dissecarmos tantos debates intensos hoje, da discordância sobre a inocência das crianças lá no começo e a escala da dúvida agnóstica, até os limites do fardo da prova e a neuroquímica do que chamam de espiritualidade, a impressão que pode ficar para o pessoal em casa é que o Guilherme Machado rejeitou totalmente a obra do Matheus Benítez. Parece que eles se odeiam filosoficamente. Parece. Mas a ironia que enriquece essa análise é que a conclusão do artigo é exatamente o oposto disso. O desfecho da análise demonstra muita maturidade intelectual. Na síntese de seu texto, apesar dessas pesadas críticas teóricas e metodológicas que a gente acabou de explorar, o Machado avaliza e recomenda enfaticamente o livro do Benítez ao público dele. Ele gosta do livro no fim das contas. Muito. Há um consenso forte entre eles nas espinhas dorsais de seus argumentos, especialmente na aplicação do pensamento lógico para refutar supostos milagres e no rigor investigativo utilizado para expor as inconsistências frequentemente presentes nas afirmações de religiões organizadas. O que é um excelente lembrete de que compartilhar uma falta de crença não significa compartilhar todas as premissas de mundo, mas permite alianças sobre fundamentos lógicos em comum. Com certeza. O artigo também é muito eficaz em desmantelar alguns estereótipos prejudiciais. Fica evidente, por exemplo, que o ateísmo não tem qualquer ligação obrigatória com o niilismo. Aquela ideia de que nada importa? Isso. Não é a crença de que a vida e a moralidade carecem de sentido. Muito pelo contrário. As discussões sobre realismo moral provam uma busca incessante por um sentido ético genuíno no mundo físico. E um outro ponto crucial para a clareza da nossa exploração, o que é ótimo para respeitar a mais estrita imparcialidade, é o retrato da diversidade política desse grupo. Sim, importante mencionar. A fonte enfatiza que o ateísmo não é propriedade de um único espectro político. O Machado se posiciona declaradamente como um autor ateu de esquerda militante. Mas ele faz questão de registrar no ensaio dele que as fileiras do pensamento secular são compostas igualmente por pessoas progressistas, pessoas de direita, conservadores e centristas. A ausência do teísmo une essas pessoas apenas na resposta àquela pergunta bem específica sobre divindades e em absolutamente mais nada. O que comprova de forma definitiva que nenhuma caixinha de opção em um censo demográfico tem a capacidade de capturar a profundidade e as contradições da mente humana. De jeito nenhum. Realmente, dentro daquelas bolhas das quais a gente faz parte. Exato, questionar os próprios aliados. E, para fechar a nossa conversa de hoje com chave de ouro, a reflexão mais instigante nos obriga a voltar àquele conceito lá do início, que talvez seja o mais desconcertante de todos: o ateísmo implícito. O do bebê. A ideia de que um ser humano recém-nascido é naturalmente ateu apenas porque ainda não viveu tempo suficiente para que a sociedade lhe apresentasse esse gigantesco e milenar conceito teísta criado pela humanidade. É uma lousa em branco intacta. O cérebro da criança funciona perfeitamente bem, ignorando por completo algo que, para a gigantesca maioria dos adultos, é a premissa central de toda a existência. E isso acende um questionamento inevitável sobre nós mesmos enquanto espécie. Como assim? Pensa bem. Se a ignorância por falta de exposição define o estado natural das crianças perante os deuses, que outros conceitos monumentais revolucionários que poderiam alterar todo o paradigma da nossa realidade estão completamente ausentes da nossa sociedade hoje, simplesmente porque o nosso cérebro humano coletivo ainda não tropeçou neles? Nossa, isso dá uma vertigem intelectual. Dá um nó na cabeça. Será possível que toda a humanidade, neste exato momento do nosso desenvolvimento evolutivo, seja implícita e naturalmente ignorante em relação a verdades universais imensas que o nosso hardware biológico ilimitado ainda não foi capaz de conceber? É o tipo de coisa para se pensar encarando o teto antes de dormir. Exatamente. Fica aí essa provocação para o processo de descoberta de quem nos acompanha. Muito obrigado por estarem com a gente em mais essa jornada intelectual. Continuem sempre questionando o que lhes é apresentado e até a próxima.